Boa noite, que a paz do Mestre esteja conosco. Jesus ensinava aos seus discípulos e os esclarecia sobre as leis. E então, dentre os que estavam em volta, levanta-se um fariseu e pergunta o seguinte: Rabino, qual dos mandamentos é o maior? E Jesus lhe respondeu dizendo: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma. E o segundo, que é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Essa assertiva de Jesus, que é mais uma de suas predições, então amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e o próximo como a si mesmo, e ele conclui dizendo: isso resume toda a lei e os profetas. Então Jesus está sintetizando, não é? As leis, todas as leis. E agora, à luz da doutrina espírita, com um entendimento maior do Evangelho de Jesus, nós entendemos que ele está se referindo às leis morais, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas é seguir as suas leis, não é? Por isso, e veja, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque é emparelhado com amar a Deus. A gente pergunta assim, amar a Deus, né, porque a gente não tem uma ideia do que é Deus. Amar a Deus é muito fácil, é só seguir as suas leis. Mas nesse resumo que nós estamos lendo agora, tanto tempo depois que Jesus disse isso, né, nos faz refletir sobre o seguinte: a gente pensa que o perispírito, né, está preso, encerrado no corpo, o que não é propriamente verdade. Claro, ele está ligado, né, molécula a molécula, porque nós estamos presos no corpo, mas o perispírito não está dentro do corpo. Ele transcende, e de acordo com o grau de evolução do espírito, esse perispírito é muito grande. Bom, basta pensar que quando o espírito vai encarnar, ele está lá e se liga aqui, não é? Portanto, o perispírito, que é feito de uma matéria mesma do planeta, mas de uma matéria quintessenciada, portanto, não é? Essa matéria, né, esse perispírito pode ser muito grande. Na Gênesis, o Kardec diz que os atributos da mediunidade, né, segunda vista, sonambulismo, êxtase, todos eles estão em relação a esse perispírito. Quer dizer, quanto mais evoluído é, não é, o espírito, maior é esse, né, mais elevado é o seu perispírito, o alcance é muito maior, e é através do perispírito que ele recebe as comunicações. Mas Jesus não era médium, isso ele está falando do médium, mas Jesus não era médium. Não tinha ninguém dizendo nada, a não ser, como se diz, né, de uma forma espírita, a gente diz que ele era o médium de Deus. Na verdade, ele diz: eu e o Pai somos um. Então não era ninguém dizendo nada para Jesus. Jesus dizia pela sua autoridade: eu e o Pai somos um. Então ele tinha autoridade para isso. Então imagine o que seria o perispírito de Jesus. Quando Jesus diz assim: escutai quem tem ouvido de ouvir, ver quem tem vista de ver, ele não está se referindo aos olhos materiais, porque de acordo com a evolução é com o perispírito que o espírito alcança a distância, o êxtase, segunda vista. Isso para o encarnado, o espírito encarnado. Então imagina Jesus, qual é o alcance do seu perispírito? Então nas suas predições não há limite. Quando ele anuncia o Consolador, ele anunciou aquela época para ele chegar agora. Então ele tinha na sua segunda vista, ele tinha uma visão ampla, e ela se estende até onde? Nós não sabemos. Séculos, lá, milhares de anos, nós não sabemos, porque não há propriamente um limite. Mas ele disse: o céu e a terra passarão e as minhas palavras não hão de passar. Portanto, a visão, o alcance das predições de Jesus são ilimitadas, a não ser num ponto, em um único momento, em uma única predição, porque essas predições estão na Gênesis, né? O Kardec estuda todas elas, todas as predições do Evangelho. E no sermão profético, Jesus faz
uma predição, dizendo quando será, como será a passagem, né, da terra para o mundo superior, como será o julgamento dos espíritos e tal. Mas aí ele coloca um limite na sua visão, um único limite. Ele diz assim: o dia e a hora só o Pai sabe, nem o Filho. Mas veja, se só o Pai sabe, consequentemente a visão, quer dizer, o alcance da predição de Jesus, quer dizer, para nós é infinita, mas só o Pai sabe uma coisa, porque as outras coisas que ele colocou, ele sabia, e isso abarca séculos, não é? Milhares de anos, nós não sabemos, que vale até, quem sabe, para toda a eternidade. Aliás, esse é o pensamento de Platão também. Platão, ele, no Timeu, né, onde ele faz a teoria, fala sobre a natureza e as leis, ele diz que esse mundo não é um mundo verdadeiro, não é? Que nós existimos no mundo espiritual que ele coloca na eternidade, não é? E que nós estamos lá. E estamos aqui encarnados nesse momento, e tudo que nosso pensamento, tudo que nós vamos aqui recobrando, ele diz, nós vamos lembrando daquela experiência da nossa condição de espírito que está lá. Então veja que é o seguinte, é como se nós estivéssemos encarnados apenas a nossa consciência, e como espírito nós existimos lá. Aí parece uma coisa confusa, mas não é muito confusa. Veja, se nós somos espíritos eternos, nós estamos na eternidade, nós não estamos limitados a esse tempo pela condição do mundo que habitamos, então nós já existimos na eternidade. Então por isso Platão dizia que o desencarne era apenas um fechar de olhos aqui para abrir os olhos lá. Quer dizer, nós já estávamos lá, não havia transporte. Claro que é uma visão filosófica no século V a.C., né, que prepara a vinda de Cristo. E a doutrina espírita vem nos explicar que é assim, né? Mas muito mais do que assim, porque ela vem dizer que como é que há o desencarne, né, como é que o espírito vai, mas ainda estamos limitados no tempo. Bom, inclusive, não, vamos deixar o inclusive, pode levar o nosso pensamento muito longe em relação ao Platão. Então vamos chegar pelo menos ao tema da noite, né? Por que todo esse introito? É que nós vamos falar da questão 746 até a 765 do Livro dos Espíritos, que constitui 4 últimas questões do capítulo da Lei de Destruição. Então, por isso é que nós estamos fazendo, né, toda essa introdução com lei. Vamos primeiro focar o Livro dos Espíritos, as questões, para depois então ampliarmos a nossa reflexão, né, procurando entender quais são as relações e os ajustes dessas leis, né, por que elas existem, para que e onde elas estão. Bom, então o primeiro item, a primeira questão é sobre o assassino. E a pergunta é a seguinte: o assassínio é um crime perante Deus? E claro, a resposta é incisiva. Um dos maiores, quer dizer, não é só um crime, é um crime grande. E por quê? Porque o assassínio não significa que você tirou apenas uma vida, ou, na nossa perspectiva material, um futuro de alguém que podia ser alguém importante, que já estava estudando. Não é só essa visão. Na visão da nossa situação de espíritos em evolução, em conquista da nossa angelitude para alcançar a eternidade para onde estamos destinados, né? Nesse preciso de evolução, cada espírito quando encarna tem um projeto. Ele traz provas que ele escolheu, que são importantes para o seu ajuste, para a sua evolução. E ele traz expiações. Então, quando alguém tira a vida de uma pessoa, diz o livro, ele está impedindo um progresso do espírito. Esse espírito pode estar até em missão. Então, por isso é que diante dos olhos de Deus, o assassínio é um crime o maior, né? Depois ele pergunta, vamos só considerar assim, o mais importante, né?
Ele pergunta assim, e são todos os assassinatos são iguais perante Deus? Aí ele diz que Deus é justo, não é? E Deus, sendo justo, é claro que ele, inclusive, dá mais importância à intenção do que propriamente ao ato, não é? Ao fato acontecido. Então, há atenuantes. Nós não podemos, né, nem fazer uma ideia do que seja a justiça divina, não é? Porque a nossa é tão falha, né? Ainda estamos num nível de justiça muito primário, né? Bom, então, aí ele pergunta, por exemplo, alguém que mata numa guerra está isento de culpa? Ele diz, bom, sim, se foi obrigado. Então, o soldado que é convocado está obrigado, tudo bem. Ele diz assim, mas ele responderá pela crueldade. Porque uma coisa é você se forçar, mas você tem que procurar ser humano, quer dizer, dentro da situação, e não exceder aquilo a que você está obrigado. Aliás, o segundo item desse capítulo é exatamente a crueldade. A crueldade ainda é pior, não é? Quando ele pergunta, a crueldade está ligada à lei de destruição? Ele diz, é a pior exemplificação da lei de destruição. E a gente entende sim, porque a crueldade mostra uma relação ou grau do espírito. Porque o fato de ser forçado a alguma coisa pela circunstância pode fazer constrangido, e a página, né, a que nós lemos mostra que como ele foi forçado, né, constrangido a carregar a cruz de Cristo. Então, às vezes nós somos constrangidos. E outra coisa é você, as suas imperfeições, usar aquilo para saciar. Aí isso aí seria realmente um crime ainda maior. Ele diz que é a forma maior. Mas ele pergunta ainda o seguinte, por que numas civilizações adiantadas, né, mais evoluídas, ainda existe, né, o assassinato? E ele faz uma coisa que é muito importante da gente entender. A doutrina deixa isso muito claro para nós. Nós temos duas asas para a evolução: o conhecimento, não é? E o desenvolvimento dos atributos morais. Então ele diz, o fato de ser inteligente não quer dizer que ele seja moralmente evoluído. Isso esses que são inteligentes e praticam o mal, ele diz, são exatamente aqueles que desperdiçaram seu tempo só na aprendizagem e esqueceram de trabalhar o seu lado, né, espiritual, moral. Mais uma só desse item, ele diz assim, que é importante a gente refletir, ele diz assim, o parricídio é um crime maior do que o infanticídio, por exemplo, né? Nossa, matar o pai, matar a criança, quer dizer, matar o pai ou matar o filho. A resposta, nós já sabemos, é igual, tudo é crime. Não importa, né? É crime. As atenuantes só com Deus. Mas aí ele pergunta assim, mas por que isso existe até em legislação? Nós sabemos que os gregos, por exemplo, na Grécia, quando nascia a criança, né, ela era levada imediatamente à presença do pai, e o pai dizia se aceitava ou não. Por exemplo, se ele estava esperando uma menina ver um menino ou vice-versa, ele dizia, não, eu não reconheço como meu filho. E sabe o que acontecia com o bebê? Para uma fala comum, onde eram jogados todos os bebês que eram rejeitados pelos seus pais. Isso era lei, estava dentro da legislação. Essa pergunta que ele faz, ele responde, isso é porque depende dos costumes da cada época, mas à medida que o homem vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, é claro que essas coisas vão, pelo menos já não são mais legais, quer dizer, já não está dentro de uma constituição de uma nação, não é? Coisas que antes eram tidas como verdade. Ele diz, mas por que isso, não é? A lei de destruições, por que isso acontece? Então ele vai dizer que, como nós já sabemos, que no passado, quando ele fala da guerra, né, porque que existem as guerras ainda, os flagelos, então
Diz assim, no passado, quando nós estávamos ainda no mundo primitivo, né? Ainda no nível animalesco, nós não tínhamos outra coisa a fazer senão tratar da nossa própria sobrevivência. Então sobrava muito tempo, não tinha mais o que fazer, os incentivos, né, morais, ou seja, os atributos espirituais ainda estavam começando a se desenvolver. Então daí a maldade, né, imperava até pelo tempo. À medida que ele começa a desenvolver, não é? Isso vai mudar. Então, em relação à maldade, é só isso importante, né? Só essa importante, que é maior ainda, porque a maldade é um crime executado com o rigor da imperfeição, em que o agressor se satisfaz naquilo que faz, porque uma coisa é um soldado numa guerra, obrigado, que nem quer talvez aquela arma, e outra coisa é você, pela sua decisão, né, fazer aquilo e sentir prazer naquele tipo de coisa. Claro que isso liga também aos sacrifícios e uma série de coisas que a gente conhece. Em seguida ele pergunta pelo duelo. O duelo, a resposta é muito simples. O duelo é um assassino? É. E é ao mesmo tempo o quê? Um suicídio. Por quê? Quando duas pessoas marcam, né, um duelo, ele está já ali disposto aqui a matar ou morrer. Portanto, ele está tirando a vida de um, ou então ele está desperdiçando a sua. Portanto, é assassínio e suicídio. Ele diz assim, aí ele pergunta, mas e a questão, às vezes, não é uma questão de honra? Né? Às vezes a questão de honra não está envolvida. Ele disse, não é honra, é apenas vaidade. Né? Agora, se você quiser realmente vencer o duelo, tem que seguir as palavras de Jesus. E o que Jesus disse, ele repete lá, é o quê? Como é que nós vamos vencer? Ora, o agressor tem que pedir desculpa, tem que pedir, não é? Reconhecer o seu erro, chegar lá e reconhecer o seu erro, não desafiar para um duelo. E a vítima tem que perdoar o agressor. Foi assim que Jesus disse que o duelo devia ser resolvido. Portanto, não há também justificativa nenhuma para o duelo. E a outra é a pena de morte. Veja que estão todas elas ligadas, né? A pena de morte, ele pergunta, está ligada também à lei de destruição, claro, não é? Então ele pergunta se é justo quando a sociedade faz isso, porque veja, nós vamos já passar para as leis, né, para refletir sobre as leis, e veja que há uma lei de destruição, mas há também uma lei de conservação. E se nós olharmos bem, destruição e conservação são antônimos, são opostos. Significa que duas coisas opostas, quando entram, né, num nível de união, de contraposição, de interação, elas vão se contrabalançar, certo? Quer dizer, não existe, portanto, uma destruição total, porque existe uma outra lei de conservação. Então, isso nós vamos ver depois, que gera todo o equilíbrio. Então ele pergunta, quando a sociedade, né, uma sociedade, um país, seja o que for, estabelece a lei de morte, né, a pena de morte, ele não está usando a lei, essa lei da preservação, preservar a sociedade de um indivíduo, né, que não é, digamos assim, aceito por ela, ou que é um destruidor da própria sociedade, não é? E a resposta é o seguinte, não é isso, porque há outras maneiras, né, de justificar sem precisar realmente tirar a vida. Então ele vai dizer que, mais uma coisa, isso depende das civilizações, tá? Da própria evolução do espírito, é assim que ele vai superando. E aí ele até diz, mas aí ele diz uma coisa que é muito importante, é uma reflexão que a gente não acha que a gente precisa entender direito. Ele diz assim, mas Jesus não disse que aquele que matar com a espada, pela espada, perecerá? Não é a lei de Talião? E aí o Espírito diz assim, cuidado,
Cuidado, porque vocês não entendem direito as coisas, e cuidado com o que Jesus disse. Porque esse mesmo Jesus que diz isso, ele diz logo depois: amai os vossos inimigos. Logo depois ele diz para pedir perdão a Deus pelas ofensas, né? Assim como você perdoa os que lhe ofendem. Então é proporção que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que matou pela espada, numa outra encarnação vai morrer com a espada. Não é isso. O cara cortou a cabeça de alguém, furou o olho, na outra vai ter o seu olho furado. É proporção. O que ele quer dizer é que o mal que você, ou que nós causamos aos outros, nós vamos depois sofrer na mesma proporção do que fizemos. Mas não quer dizer que seja atravessado por uma espada porque você atravessou alguém com uma espada. Por exemplo, digamos alguém que furou o olho de alguém ou de várias pessoas, aí ele reencarna, não é? E então várias pessoas vão furar os olhos dele ou qualquer coisa. Não, ele pode nascer numa boa família até, porque depende dos seus merecimentos, porque ninguém sabe o momento que ele furou aquilo, né? A intenção, a justiça divina funciona aí, não é? Ele pode estudar, por exemplo, né? Ser um grande oftalmologista, por exemplo. E de repente ele pode ir para o Nordeste brasileiro, ou para a África, para tantos lugares que estão precisando, e começar a operar de graça milhares e milhares de pessoas. Então, é em termos das proporções, porque não só você pode sofrer se ele já se arrependeu, ele tem que ressarcir, ele tem que refazer, não é? Aquilo que foi feito, porque aí é que ele elimina a dívida. Não adianta só se arrepender, não é? É necessário reparar o mal. São 3 fases, né? Arrependimento, depois você tem que realmente reparar. Então aí ele diz: a pena de talião quem aplica é Deus, só Ele é infinitamente justo para fazer essa aplicação, e Ele a aplica diariamente nas nossas vidas. Diariamente nós somos punidos, né, por aquilo que nós fazemos, mas dentro do critério, né, da justiça divina, que realmente não erra. Ainda em relação a essas questões todas, né, ele diz que tudo está ligado, mas tudo isso é uma fase da nossa evolução e que, obviamente, nós vamos superar. Então, hoje, por exemplo, a gente olha para o nosso mundo hoje, não é? E verifica que ainda acontece, né, muita coisa diferente. Mas veja, já não há o endosso, já não há Constituição que justifique isso, não é? A consciência planetária da humanidade repudia esse tipo de coisas, guerras e criar, porque, bom, nós vamos chegar lá. Então, repudia guerras e tudo isso que acontece, não é? E causa, inclusive, um trauma, né? Nós já não aceitamos aquilo já nos perturba, porque, na verdade, né, a nossa consciência é que vai medir isso. Porque é outra coisa interessante. A gente diz assim: eu sou um homem íntegro. Sou uma pessoa íntegra. Quer dizer, inteira, né? Compacta. Aí, muitas pessoas se acham íntegra e faz alguma coisa em relação ao outro que não foi algo realmente correto, não é? Mas como ele justificou a palavra dele, então ele acha que a integridade dele não foi atingida. Só que depois a consciência dele vai acusar. Porque a integridade, como todas essas coisas morais, são subjetivas. Está na consciência do Espírito. Então vamos agora fazer um pouco, ampliar, né, esses parâmetros que nós colocamos dentro da formulação geral, né, das leis. Bom, há 2 tipos de leis claramente definidas, né? A lei física, que governa a matéria, que molda e aperfeiçoa a matéria,
E há as leis morais, que moldam e aperfeiçoam os espíritos. Então, são duas. Onde é que estão as primeiras? As primeiras são externas. Basta nós olharmos, contemplarmos, né, o universo, mergulhar no universo, e nós vamos tomar conhecimento de 4 leis apenas, que sustentam toda a harmonia e toda a evolução de todo o universo. No universo tudo se move, como dizia o Galileu. E no universo tudo se move harmonicamente. Não é? Então, tudo isso está sustentado nas 4 leis, não é? Que nós conhecemos. A lei da gravidade, a lei eletromagnética, que são do macro-universo, e as 2 do micro-universo, do universo atômico, que é a nuclear forte, fraca, que sustenta o equilíbrio do átomo. Ora, tudo isso apenas nessa lei. E a quem compete ao estudo e a revelação dessas leis? A ciência. Kardec deixa claro. A ciência que vai descobrir essas leis. E, aliás, já avançou muito. Não é? E as leis morais? Acho que a questão, deixe-me ver, a lei de liberdade, deve ser lá pela questão 600 e alguma coisa, 621. Ele pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é simples: na consciência. Então veja bem, as leis morais estão escritas na consciência, portanto, são atributos do espírito, não é? Enquanto que as leis físicas estão no universo. Uma governa a matéria, não é? E a outra o espírito. Bom, em relação à destruição normal, a gente até estranha quando a gente não conhece, né? A gente começa a observar, e quanto mais a gente vai evoluindo, não é, moralmente, a gente vai ficando mais compassivo, né? Graças a Deus a gente vai aprendendo com Jesus, e a gente começa a ter pena, né, de coisas que na verdade são naturais, né? Mas a gente começa a ter pena, a gente começa a pensar, puxa, eu estou aqui, né? E a gente começa a ser vegetariano, e a gente começa a fazer uma série de coisas, não é? Compungido por isso, porque está dentro da lei da destruição. Mas lá está bem claro, dentro da lei da formulação da lei da destruição, está bem claro que ela tem uma finalidade específica. Bom, se nós pensarmos que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, portanto sem conhecimento, não é? E sem virtude, mas como os espíritos são individualizações do princípio inteligente, não é? Então ele tem na sua origem divina, não é? Como filho de Deus, como construção, não é? Criação divina, ele tem inerente à sua própria natureza, o próprio princípio espiritual, todos os atributos que definem a nossa origem divina. Nós somos deuses, disse Jesus. Vós sois deuses, não é? Porque todos nós temos na nossa origem os atributos que nós vamos trabalhar, e desenvolvendo esses atributos nós vamos conquistar a nossa angelitude. Para isso nós fomos criados. Mas enquanto que Deus, através das leis materiais, né, que governam o universo, ele se encarregou disso, ele se encarregou de tudo, mas as leis que governam o universo são as suas leis, expressam a sua vontade, são imutáveis e pronto, e tudo funciona como deve funcionar. Mas essas leis morais, naturais todas elas são, porque tudo aquilo que o homem não criou é natural. Durante muito tempo nós estivemos submetidos à lei natural, ao condicionamento biológico, etc., na nossa evolução material, enquanto a vida estava evoluindo, até o momento em que os espíritos, já com o selo divino, que é o selo divino de que o Kardec fala, é quando o espírito recebe o livre-arbítrio, portanto, quando ele alcança, segundo Moisés, quando ele come o fruto, né, da árvore do bem e do mal, é isso? Então, quando ele recebe aquele selo,
ele começa realmente a sua encarnação. E a partir desse momento ele começa a sua responsabilidade. Então veja, Deus quis que os atributos espirituais que estão latentes em cada espírito que ele criou pela sua própria origem, pelo princípio inteligente, ele quis que cada um desenvolvesse de acordo com a sua vontade. Por quê? Para que cada um tenha o mérito dessa conquista. Se Deus não tivesse nos criado perfeitos, qual seria o nosso mérito nisso? Não, Ele nos criou e nos deu a chance de cada um construir. Então Ele não interfere nessa evolução moral. Mas veja, Ele nos criou para a perfeição, simples e ignorante, e Ele tinha que nos dar as condições para que o Espírito evoluísse. Então Ele criou os mundos materiais. Os mundos materiais estão sustentados por leis que expressam a sua vontade e tudo. Aliás, Ele pergunta: as leis são as mesmas para os diversos mundos? E ele diz, é claro, o Espírito responde bem, bem direto assim, é claro que a lógica, como diz assim, que pergunta é essa, meu caro Watson? É claro que a lógica diz que não pode ser igual. Se os mundos são diferentes, são os espíritos tão mais evoluídos, aí ele responde delicadamente, porque às vezes os espíritos respondem incisivamente. Essa é uma meio. Depois ele amacia e diz assim, as leis são adaptadas aos mundos a que elas servem. Por quê? Não poderia existir uma lei para regular um espírito que está lá no nível de evolutivo acima. Ela não iria funcionar para ele. E nem iria funcionar para aquele mundo. Então, mesmo as leis físicas vai depender do mundo que ela vai regular, que ela vai moldar, que ela vai sustentar. Enquanto que a ciência, portanto, ela nos tira da ignorância em relação às leis materiais que regem o universo, que expressam a vontade divina, não é isso? A religião tem a mesma função de tirar a ignorância dos espíritos, para que eles compreendam como eles fazem a sua evolução. E a ignorância é a semente e o suporte do medo. Por isso é que Jesus disse: conhece a verdade e ela te libertará em todos os sentidos. Porque quando Jesus disse, resume todas as leis e o profeta, ele está falando de tudo isso que nós estamos comentando aqui. Ele não estava falando ali só para aquele fariseu que fez aquela pergunta, porque, como eu disse, pelo perispírito, quer dizer, considerando Jesus, se nós mesmos, à medida em que nós vamos evoluindo com a experiência em outros mundos, notícias que nós temos de outros mundos, significa que num certo momento o nosso cérebro que está aqui dentro, ele está preso, certo? Mas ele vai, à medida que ele vai evoluindo, ele vai saindo, ele vai indo para esse perispírito enorme. Nós vamos raciocinar lá. Jesus via lá, os olhos do espírito estão lá, não são esses olhos. Então, tudo isso função, e é claro que os mundos vão estar avaliados. Então, quando na pré-história, o homem se escondia com um raio e achava que era Deus perseguindo para matá-lo, e a ciência vai mostrar que não é nada daquilo, vai mostrar o que é, vai explicar todos os fenômenos. Então, daí a importância da religião em todos os níveis, e da nossa doutrina, que na verdade na codificação ela é uma teoria do conhecimento. Você vê que quando alguém fala aqui, faz uma relação com ciência, com filosofia, com tudo, porque a doutrina espírita é uma teoria do conhecimento. Mas voltemos. Então, durante bilhões de anos, no caso da Terra, foi se formando a coisa material, criando a atmosfera, depois surgiu a vida, aquele processo enorme, até o momento em que vai aparecer um corpo, que
vai receber os espíritos. Mas enquanto isso, a evolução da vida. E nós sabemos também pelo livro, pela Gênese, também pelo livro dos Espíritos, que os animais têm alma. Portanto, a vida, em termo princípio inteligente, está ali. Mas não adianta a gente, não podemos ir aqui, né, porque fugiríamos totalmente na relação de instinto na inteligência, mas sabemos que está ali. Ele diz que quando o animal, é abatido, ou quando ele morre, ou desencarna, existe uma coisa que permanece, certo? Que os espíritos pegam e reencarnam em outro corpo, portanto existe. E, inclusive, quando ele chega a perguntar diretamente, porque o Kardec, as perguntas são muito bem organizadas, né? Ele não quer deixar nada, né, em subterfúgio, ele pergunta diretamente. Então quer dizer que nós já fomos animais? E ele responde sutilmente, né? Vocês ainda não estão capacitados para compreender, mas eu garanto a vocês que a humanização de vocês não foi feita neste planeta. Gente, foi feita onde? Ou seja, nós já chegamos aqui humanos. Quando nós começamos a encarnar aqui, nós já éramos humanos, ou seja, espíritos com o selo do livre-arbítrio, com o selo divino. Agora, onde nós fizemos a nossa evolução? Agora, o que ele diz é que, isso é bom esclarecer, já que eu toquei no assunto, não esperem que os animais aqui, esses animais aqui, possam se tornar humanos, encarnar como humanos. Nada disso, não é isso que ele está dizendo. Aliás, ele diz uma coisa muito interessante. A distância que existe entre o animal e você é a mesma de você para Deus. Então, aí ele já encerrou o assunto, né? Não é isso, ele não está interessado nisso. Bom, então, veja, a lei da destruição é uma lei natural, não foi o homem que criou, ela está na natureza, consequentemente é uma lei divina e lei divina expressa a vontade de Deus. Então, ela serve para quê? Primeiro, para a própria evolução. E aí, ele explica bem, não nessas questões que eu comentei, mas no início da lei de destruição, ele diz que a lei de destruição, primeiro, tem que compreender que o que está sendo destruído ali é só a matéria, e que a matéria realmente se destrói. Quando o animal pega a sua presa, é só a matéria. E Deus, na sua sabedoria, está fazendo o quê? Que aquela matéria não fique estragada, ela vai ser aproveitada para a substância do outro, e aquele que foi, vítima, também vai participar da sua evolução. Quer dizer, veja como as coisas são realmente colocadas. Mas além disso, o outro aspecto importante é que serve para controlar a população. Não houvesse para cada espécie um tipo especial para combatê-la, que é o problema aí é que entra as duas leis, né? A conservação e a destruição. Se não houvesse isso, e uma espécie ia proliferar enorme, encher, tomar conta do planeta. Então, veja, controla o povoamento da Terra, quer dizer, tudo na justa medida e dentro do processo da evolução, porque para isso, e a justiça e a misericórdia divina, quando fala em relação aos animais, para encerrar, ela não vai deixar de se revelar em relação a eles também. Ele diz que a matéria é como a roupa que a gente veste, certo? Então não importa, ele diz, num campo de batalha, um uniforme roto, todo queimado, etc. Isso não importa para o general, o que importa para ele é a vitória que ele está obtendo. Então, essa é a relação do espírito com o corpo que reveste. Então, daí ele justifica lá agora. Quando é que a lei de destruição é abusiva? Quando nós entramos. Vamos lá? Porque nós destruímos, não nessa proporção de segurança, mas o homem pode destruir, como a gente vê, que ainda acontece, né? Ele pode destruir até incautamente o seu próprio planeta, o seu próprio habitat. Claro que não é assim muito fácil, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Consequentemente, não é um ato de vontade que vai gerar isso, porque as leis estão aí. Bom, então, criados os mundos materiais, as leis moldam esse mundo.
Veja que nós temos um oxigênio, nós temos tudo de graça, um planeta maravilhoso, então tudo isso está regido por leis, né? E esse é o planeta que é o nosso berço evolutivo. E as leis morais, aquelas que estão escritas em nossa consciência, vão moldando os espíritos para que os atributos divinos sejam construídos, desenvolvidos, e nós alcancemos a nossa perfeição a que estamos destinados pela nossa origem, pela vontade de Deus. Então, as leis naturais que regem o universo e as leis morais, o espírito, né, elas entram em correlação. Porque em relação a essas leis naturais externas, né, nós vamos aprendendo com o bisturi divino que vai recortando a harmonia de todo o universo, nós vamos tentando tirar as nossas imperfeições para que o nosso espírito funcione também harmonicamente dentro da mesma lei, que é a lei divina. Então, quando Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? E amar o próximo como a si mesmo, resume toda a lei e os profetas, ele está nos dando exatamente essa visão que só a sua, né, predição, o seu alcance, a sua vista poderia chegar. Bom, reservei 10 minutinhos, para fazer uma ligação muito interessante. As leis que nós temos, então, nós temos que aceitar que a lei, todas aquelas mencionadas, né, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei, todas elas estão adaptadas à nossa evolução e ajustadas com a evolução deste planeta onde nós estamos. Tá certo? E à medida que nós formos evoluindo, tanto o planeta quanto a humanidade, nós vamos alcançando, eliminando outras leis. Por exemplo, eu falei tanto do livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio é uma coisa que muita gente vai dizer, mas eu tenho meu livre-arbítrio, a minha vontade, como se estivesse dizendo uma grande coisa. Na verdade, o livre-arbítrio é um índice da nossa imperfeição. Quem é perfeito não precisa de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um instrumento que nós temos aqui nos mundos de provas e expiações, em que nós temos várias opções e temos que escolher uma. E de acordo com essas escolhas, é que nós vamos construindo a nossa evolução. É claro que à medida em que nós formos evoluindo num outro planeta ou na Terra, como um mundo ditoso, nós já não vamos precisar do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é quando nós temos que escolher, e a escolha entre aquilo que a nossa consciência diz que é certo, que é bom, correto, ou aquilo que é errado e é mal. E aí entraria a questão do bem e do mal, que não vai dar tempo, né, para a gente tentar, mas veja, o mal não pode estar em Deus. Deus não pode ter criado o mal, porque sendo infinitamente justo e misericordioso, ele não poderia criar o mal. Então o mal não está em Deus. Não foi Deus que criou o mal. O mal não pode estar no homem, porque se o mal estivesse no homem, seria um atributo do nosso espírito, e consequentemente seria uma herança de Deus. Consequentemente, nós não somos, o mal não está no nosso espírito. Então o mal está onde está o mal? O mal está no mundo. Ou seja, o mal está externamente. É na nossa evolução, das nossas escolhas, que serão bem ou mal, nos ajudarão a evoluir ou nos colocarão em dívida. É claro que vocês sabem que o cristianismo, né, criou exatamente o problema do pecado original, que é uma coisa que nós podemos comentar também, e criou o seguinte: bom, o mal não pode estar em Deus, o mal não pode estar no homem porque não está. Então aí eles criaram uma personagem para ter criado o mal: Satã. Então, um espírito maligno, né, que seria responsável. Mas aí você questiona da mesma maneira lá na Gênesis. Bom, e quem é
Satã. Quem é o Satanás? Ou ele foi criado por Deus, portanto, Deus teria criado alguém votado eternamente para o mal, e isso seria contrário à sua misericórdia infinita. Ou então, ele tem o mesmo poder de Deus, ele é incriado, não é? Existe desde toda a eternidade. Isso a gente logo verifica que não é possível. Porque, e Jesus disse, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus não disse? Se o universo pertencesse a dois senhores, olha, ia ser pior do que o governo material dos países. Né? Muito pior. Porque um fazia, o outro desfazia. O outro fazia porque ele teria o mesmo poder. Então, obviamente que essa personagem do mal não está, ela existe no mundo a partir do nosso conhecimento, e é mal, é um efeito das nossas ações. E aí, para concluir nesses 5 minutinhos, Moisés, porque na Gênesis o Kardec faz 2 abordagens maravilhosas da Gênesis mosaica, mostrando que ela tem de acerto na ciência, quer dizer, o que ela errou, porque é uma revelação divina. E as revelações divinas, de acordo com tudo isso que nós estamos vendo, elas são dadas pela a providência divina, né, para o nosso esclarecimento, de acordo com o nosso entendimento. Então vejam bem, Moisés diz assim: então Deus fez brotar da terra árvores maravilhosas, lindas para os olhos e apetitosas para serem comidas. E ordenou o seguinte, não, ainda continuar. E no centro do jardim brotou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja que o bem e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não está em Deus, não está em, ela brotou da terra. Está lá. E Deus então diz para Adão: você poderá comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto dessa do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ela está no centro do paraíso. Primeiro que a gente tem que entender que o paraíso, nessa alegoria de Moisés, é a terra, é o planeta. O jardim do Éden é o nosso planeta. A árvore da vida está plantada aqui e a do bem e do mal também aqui. E quando ele diz que perdeu o paraíso, foi expulso do paraíso, é porque até então, a humanidade vivia protegida pelo instinto. O instinto, eu digo que é um kit de sobrevivência espiritual que Deus dá para os espíritos na sua infância, porque o instinto é correto, o instinto não erra. Quem erra é a inteligência, pelas nossas escolhas, meus irmãos. Mas o instinto não, porque vem de Deus, que está ligado à lei da conservação, à sobrevivência, etc. Né? Ora, então veja, durante todo aquele tempo em que ele viveu sem precisar fazer escolhas, só pelo seu instinto, é um paraíso. É um paraíso. No momento em que ele teve o conhecimento do bem e do mal, comeu a maçã, aí a partir daí ele começa a ser responsável pelos seus atos, e a partir daí é um mundo de provas e expiações. Então veja bem, Deus não iria colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim e dizer, ó, não come dessa árvore, porque ele sabia que ele ia comer. E se ele colocou, era para ser comida. Então veja, ali representa um mundo de provas e expiações. O cristianismo ortodoxo não pode explicar e diz que nós estamos aqui sendo punidos pelo pecado de Adão, porque ela não podia dizer que cada um de nós, antes de nascer, comeu uma maçã, né? Porque aí cada um teria a sua culpa. Então, como não pode dizer que cada um, porque a gente já nasce com o livre-arbítrio e com a consciência, né? Já encarnamos com a nossa consciência, e Moisés está se referindo ao momento de conquista inicial dessa consciência. Então ele não podia dizer, ó, você está aqui porque você, né,
desobedeceu, você comeu da fruta que não devia ter. Ele não podia dizer isso para cada um de nós. Então colocou a culpa no nosso, né, velho ancestral, né, o nosso antepassado, né, Adão. Olha, então veja bem, ali está, à luz da doutrina espírita, Moisés está dizendo tudo que a doutrina diz. A doutrina está nos mostrando, né? Ali está a ave do bem e do mal. E nós comemos a ave do bem e do mal. E estamos evoluindo. Mas o mais importante, que nós não podemos esquecer, é que no centro do jardim existe uma outra árvore. A árvore da vida. E nós estamos aqui, não porque fomos expulsos do paraíso, ou saímos da nossa evolução, né? Não nos livramos, porque o instinto ainda está em nós e nós não sabemos nem, ele nasce na codificação, ele diz que ele vai existir durante muito tempo, porque é uma segurança nossa o instinto, mas a inteligência vai, né, cada vez mais diminuindo. Mas tem coisas que nós fazemos que são puramente instintivas, né? Puramente, não são racionais, porque enquanto a gente fosse pensar já tinha acontecido, não é? A árvore da vida. Nós não fomos expulsos de paraíso, nós estamos na terra para construir o paraíso. Gente, nós precisamos nos deitar à sombra dessa árvore da vida, para que a terra realmente possa ser o planeta ditoso que todos nós esperamos. E para plantar a vida na terra, nós temos que fazer exatamente tudo isso que nós estamos vendo. Integrar as leis divinas, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, né? E o próximo como a si mesmo, que é o princípio pelo amor, de tudo, toda a lei, tudo. Ao fazer isso, nós estamos cumprindo todas as leis. E a doutrina é bem clara. Quando ele pergunta lá na questão da liberdade, ele pergunta, se o homem ficasse nas leis naturais, como é que seria? Se o homem obedecesse, se restringisse às leis naturais, ele seria feliz. Boa noite. Muito obrigado.